colunista aqui do nosso portal Metrópolis. Ele esteve lá nesse anúncio surpresa, nesse chá revelação que nós tivemos lá na sede do Partido Liberal. Mas antes de eu começar a minha conversa com o Igor Gadelha, você que está nos acompanhando pela TV, nós vamos para um rápido intervalo. Mas no YouTube, quer saber tudo o que Igor viu lá? Continua aqui então com a gente no canal do YouTube. É isso, Igor. Uma grande surpresa. O nome de Alfredo Gaspar, comentava aqui com quem já estava conosco, que ele estava escondido, ninguém nem estava falando. Enquanto o Flávio falava, dando ali as características, parecia não um chá revelação, mas sabe quando tem um final de ano amigo oculto, que você vai citando as características para a pessoa poder tentar adivinhar? Enquanto ele falava, eu falava assim, Rogério Marinho. Só ficou claro, primeiramente, boa tarde a você, Marília, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Contexto Metrópolis. Só ficou claro para a gente quando ele citou que o nome escolhido por ele tinha sido promotor em seu estado. E aí começou-se, então, a perceber que seria o nome do deputado federal Alfredo Gaspar. Causou uma surpresa muito grande, inclusive no próprio PL. A gente citou vários nomes, as lideranças do PL citavam vários nomes como cotados para essa vice do Flávio Bolsonaro. Citou-se muito o Rogério Marinho, a Michele Bolsonaro, a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa. E, além de tudo isso, havia uma grande expectativa de que o Flávio escolheria uma mulher. O próprio Flávio vinha dizendo ali nos bastidores que era muito importante ele ter uma mulher como candidata a vice para tentar diminuir a resistência que o bolsonarismo tem perante esse eleitorado. E acabou que ele não conseguiu, né? Causou surpresa no PL. Agora, a minha avaliação de imediato é de que essa escolha do Alfredo Gaspar, ela fortalece, ela ajuda um outro importante político do cenário nacional, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que não é do PL, é do PP de Alagoas. Até ontem, o Alfredo Gaspar era candidato ao Senado por Alagoas, né, o que poderia atrapalhar os planos de Arthur Lira, que também é candidato ao Senado, só que pelo PP. Agora, com o Alfredo Gaspar fora da disputa, Lira vai ter aí um caminho mais fácil para tentar a sua eleição para o Senado. Inclusive, tem um bastidor interessante, Marília. O Lira já dizia há muitos meses que desde 2024 ele tinha um acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda estava solto. O Lira disse que nas eleições municipais de 2024 fechou um acordo com o Bolsonaro e nesse acordo o Bolsonaro prometeu ao Lira que não lançaria nenhum candidato ao Senado do PL em Alagoas para não atrapalhar o Arthur Lira. E aí esse acordo ficou meio, né, vamos dizer assim, suspenso depois que o Alfredo Gaspar disse que seria candidato ao Senado. Mas isso acabou não acontecendo e o acordo entre o Lira e o Bolsonaro acabou se confirmando aí com essa ida do Alfredo Gaspar para a vice de Flávio Bolsonaro. Igor Gadelha, nós temos também repercussão já dentro do governo, né? Dentro do governo do presidente Lula, que vai tentar ir à reeleição e que é ali adversário direto de Flávio Bolsonaro. Eu queria que você pudesse trazer para a gente também como é que ficou essa decisão, né, de Flávio Bolsonaro por Alfredo Gaspar, como é que chegou essa questão lá no Palácio do Planalto para o presidente Lula, principalmente porque Alfredo Gaspar foi relator da CPMI do INSS e agora o filho do presidente Lula está com 3 inquéritos aí que devem ser investigados pela Polícia Federal, que envolve também, de alguma forma, o INSS. Igor. Olha, a repercussão no Palácio do Planalto foi de que o nome do Alfredo Gaspar é um nome fraco. Isso é o que dizem ali os ministros do presidente Lula e os integrantes da campanha à reeleição de Lula. Eles avaliam que o Alfredo Gaspar é um nome fraco porque não agrega ao Flávio Bolsonaro. O Alfredo Gaspar é um cara que tem um discurso muito pautado na segurança pública, uma área que a direita já vai muito melhor que a esquerda. A avaliação também ali dos aliados do presidente Lula é de que aquela denúncia feita durante a CPMI do INSS, na verdade, no último dia da CPMI do INSS, que acusam o Alfredo Gaspar, né, de estupro de menor, né, que isso pode atrapalhar o Flávio Bolsonaro. E certamente a campanha do presidente Lula e os demais petistas vão tentar explorar isso. Até agora nada se comprovou, importante ressaltar, mas a avaliação ali na campanha do presidente Lula e que é compartilhada até por alguns integrantes do mercado financeiro e também do próprio PL, é de que o simples fato de existir a sombra, né, dessa acusação já é um fato
que pode trazer um prejuízo para a campanha do Flávio Bolsonaro. Marília, é importante também ressaltar por que o Flávio Bolsonaro escolheu o Alfredo Gaspar. E aí eu estou tentando ainda entender, mas de antemão, o que os aliados do Flávio Bolsonaro dizem? A aposta dele no Alfredo Gaspar é para usar o Alfredo Gaspar em duas áreas principais. Primeiro, a segurança pública, porque o Alfredo Gaspar tem um discurso muito pautado ali no combate à criminalidade. Ele já foi ali promotor de justiça durante muitos anos em Alagoas, né? E sempre teve esse discurso muito forte de combate à criminalidade. Mas também o Flávio escolheu o Alfredo Gaspar também numa tentativa de usar o vice como uma espécie de discurso, na verdade, de escudo contra as acusações de corrupção. O Alfredo Gaspar ele costuma se definir nos bastidores como o Moro do Nordeste, porque também sempre teve um discurso muito forte anticorrupção. E o Flávio está disputando essa eleição aí sobre a sombra, né, de acusações de que pode ter recebido alguns recursos do Daniel Vorcaro, que pode ter desviado recursos do filme lá do Dark Horse. Então o Flávio pretende usar também o seu vice, que é um cara que foi promotor de justiça, também, né, como escudo para essas acusações de que tenha eventualmente praticado algum ato anticorrupção. Agora, mais uma repercussão também, a gente traz aqui a repercussão do PL, do PT, uma repercussão importante também da Faria Lima. A Faria Lima sempre a gente costuma ouvir porque é o mercado financeiro, embora eles não tenham tanto poder de voto. Mas a Faria Lima não se animou muito com a escolha de Flávio Bolsonaro. Primeiro porque ele não escolheu uma mulher. A Faria Lima achava, né? A Faria Lima tem uma simpatia maior pelo Flávio do que pelo Lula. Isso é claro. A gente que acompanha eleições sempre viu isso, né? A Faria Lima sempre tem uma simpatia maior pelos candidatos mais à direita do que à esquerda. Pois bem, a Faria Lima não se animou muito com a escolha do Alfredo Gaspar, primeiro porque o Flávio não escolheu uma mulher. A avaliação no mercado financeiro é de que uma mulher poderia ajudar o Flávio Bolsonaro. E também por conta dessas denúncias, né, que rondam ali o Alfredo Gaspar. Nada se comprovou, mas a avaliação também entre os integrantes do mercado financeiro é de que essa denúncia pode vir à tona durante a campanha eleitoral e acabar prejudicando ainda mais o Flávio Bolsonaro, que vira e mexe também ali tem as denúncias ali relacionadas ao caso Master. Tem muita gente dizendo que tem vídeo do Flávio Bolsonaro, né, possivelmente cometendo adultério ou naquelas festas do Vorcaro. Então, houve essa preocupação aí do mercado financeiro. Resumindo, a Faria Lima não se animou com a escolha do Flávio Bolsonaro. Preferiam que fosse uma mulher ou alguém com mais traquejo político. Igor, eu queria aproveitar também para poder pegar a sua avaliação sobre essa decisão de Flávio Bolsonaro de não escolher uma mulher. Na semana passada, ele dizia que seria Tereza Cristina. O Vinícius Passarelli, lá de São Paulo, trouxe para a gente também que o nome da Michelle chegou a ser cogitado, como em outras vezes também. Mas o peso dele não escolher uma mulher para ser vice, principalmente nesse momento que nós vemos o voto feminino ser ali um dos principais focos desses candidatos à presidência da República, isso tende a pesar no eleitorado de Flávio Bolsonaro? Eu acho que pode atrapalhar, sim. Eu acho que o Flávio escolheu o Alfredo Gaspar também por falta de opção. A preferência dele era ter um vice de outro partido. Ele citou a Tereza Cristina, que é do Progressistas, citou a Daniela Marques, que é do Republicano. Só que aconteceu foi que esses partidos que são do Centrão resolveram ficar neutros na disputa presidencial, que inviabilizou uma aliança. O Flávio só poderia ter vice de um outro partido se esse partido estivesse apoiando o Flávio oficialmente, em uma aliança com o PL. Isso não aconteceu. Por hora, o PL está sem nenhuma aliança com outro partido. O prazo para as convenções acaba hoje. A tendência é de que Flávio vá mesmo numa chapa pura. Então, sem opção, ele acabou tendo que recorrer a uma chapa pura. No PL, os nomes que apareciam, segundo os aliados do Flávio, ele não tinha tanta confiança ou não tinha ali uma relação muito próxima. A Michelle, ele se reaproximou recentemente, mas a Michelle, ele tem uma relação de anos muito conflituosa. A Priscila Costa, ele também não tem intimidade com ela e ela é muito ligada a Michelle Bolsonaro. Então, acabou tendo que escolher aí o nome do próprio PL e o nome do Alfredo Gaspar. O nome muito citado era o do Rogério Marinho, coordenador-geral da campanha, mas o Marinho nunca quis, porque o Marinho, na verdade, ele sonha em o Flávio Bolsonaro se elegendo presidente da República. O Marinho quer ser candidato à presidência do Senado. E se o Flávio for o presidente da República, claro, ele vai tentar usar a força do Flávio para tentar articular ali a sua eleição
lá no Congresso Nacional. Mas, resumindo, acho que o Flávio ficou sem opção de outro partido, ele queria a Tereza ou a Daniela Marques, esses partidos não apoiaram ele teve que recorrer internamente e aí ele foi ali pela escolha de um nome. Agora tem um ponto importante, Marília, que eu acho que assim, o Flávio vai explorar muito também o Alfredo Gaspar nessa pauta da fraude do INSS. O Alfredo Gaspar foi o relator da CPMI do INSS no Congresso Nacional. Essa CPMI já acabou, não teve relatório aprovado, mas ele entende muito sobre esse assunto. E é um calcanhar de Aquiles do presidente Lula. Lembrando que nos últimos dias a gente viu aí uma série de inquéritos abertos contra o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que também é investigado nesse inquérito da farra do INSS. Então, certamente, o Flávio vai querer usar o vice aí nessa estratégia de tentar fustigar o Lula com base no escândalo do INSS. Igor, e o Alfredo Gaspar deve saber muito, né? Porque o relatório dele teve quase 5.000 páginas. Então, se ele não souber o que ele colocou naquele relatório ali... eu gostaria de agradecer, se você tiver mais alguma coisa para falar. Vamos fazer o jabá do Igor Gadelha, nosso colunista aqui no nosso portal Metrópolis. Ele, junto com a Carol e também com o Gustavo, eles trazem todos os bastidores, antecipam também as informações aqui. A gente fez até uma aposta da sua matéria sobre os 3 nomes, acabou que ninguém levou. Ninguém, né? Ninguém levou, isso, muita gente do PL falava aqueles 3 nomes, ninguém levou, e eles realmente guardaram as 7 chaves. O Valdemar deixou claro ali, né? Dizendo, que estava escolhida 6 meses. Que não tava, assim, que era um nome que eles queriam, mas que eles não tinham contado nem pro próprio Alfredo Gaspar, né? Que era com medo de vazar. Então acho que ali estava muito fechado essa decisão, justamente para não vazar e tentar. Porque assim, um eventual vazamento poderia inviabilizar. Sim. Porque aí, às vezes, tem até o próprio fogo interno, né? O fogo amigo ali. Então ele guardou para a última hora. E se você quer acompanhar o trabalho do Igor Gadelha, tá aqui, ó. Acessa metrópolis.com, vai lá na aba de colunistas, Igor Gadelha. Mas daqui a pouquinho nós já temos cortes aqui também nessa nossa conversa. E o Igor também, junto com a equipe dele, sempre tá gravando vídeo, trazendo material aí em primeira mão. Igor Gadelha, muito obrigada, bom trabalho para você. E agora nunca mais a gente descansa, né, Igor? Agora é campanha, até aí provavelmente daremos segundo turno. Então vamos que vamos e acompanha aqui tudo no Metrópolis. É isso, obrigada, Igor. Até a próxima.